seguidores, tudo bem com vocês? Para começar, eu quero fazer uma pergunta. Que imagem vem à sua mente quando você pensa em alguém com armadura? Um cavaleiro, talvez, bonitão, seu cavalo branco, com seus cabelos loiros ao vento, indo resgatar a princesa que está presa numa torre, protegida por um grande dragão que cospe fogo? Ya que él era el más valiente y el más apuesto de todo el reino. Ou talvez um soldado todo aparelhado, né, todo equipado, que você olha pra ele e fala assim, esse cara tá pronto pra poder lutar até a morte pelo país dele, pelo governante, por sei lá, qualquer coisa que ele quiser lutar até morrer. Mas independente de qual imagem que vem à sua cabeça, uma coisa é certa, ele está de armadura, ele está protegido pela armadura fornecida por aquele a quem enviou. Nós, como cristãos, fazemos parte de um grande exército, do grande rei e governante Jesus Cristo. Estamos aqui não para lutar contra o nosso coleguinha, não é mesmo? Apesar de eu bater na cara daqui a pouco. Mas estamos aqui para lutar contra inimigos invisíveis. Já imaginou isso? Que louco, um inimigo invisível que você não consegue ver para batalhar com ele? Que jeito que se derrota um negócio desse? Mas algumas vezes nós também temos batalhas internas pra gente saber o que pra gente decidir entre o certo e o errado. Mas Deus é lindo e maravilhoso, Ele sabe de tudo, Ele sabe de todas as coisas. Por isso que Ele nos deu uma armadura, pensando nesse tipo de coisa, né? Nossa, é mesmo, a gente tem uma armadura, sério, a gente tem uma armadura. E aonde ela está? Lá em Efésios 6, que está escrito assim, vistam-se com toda. Toda quer dizer tudo, não quer dizer só uma parte, é toda. Toda a armadura que Deus dá a vocês. Para quê? Para que eu tenho que ter essa armadura? O versículo responde. Para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. A palavra usada aqui, nesse versículo, para armadura, era panóplia, que significava que era a armadura total de um soldado romano. Na armadura romana, o cinto era para segurar, dar mais firmeza, né, para toda a armadura de baixo e também para poder segurar a espada. Na nossa armadura, esse cinto ele simboliza a verdade. A mentira é a maior arma que o nosso inimigo usa contra as nossas vidas para poder tirar a gente do caminho. Essas ilusões, coisas que às vezes a gente coloca na nossa cabeça que, não tem problema, não, mas isso não vai fazer diferença. Cara, faz sim. Você tem que ver a sua vida para um futuro. Às vezes uma coisa inocente, aparentemente, que a gente faz aqui atrás, que o inimigo colocou nas nossas mentes que, não, mas isso aí não dá nada não. Pode ter uma grande consequência lá na frente. Então é por isso que a gente tem que ter a nossa vida firmada na palavra. É por isso que a gente tem que estudar e meditar na palavra de Deus, porque é nela que vamos encontrar a verdade. A segunda parte da nossa armadura é a couraça. O que é a couraça na armadura romana? Era aquela parte que vinha cobrindo os órgãos vitais na frente e até mais aqui embaixo na coxa. Um órgão vital. Coração, não é mesmo? Como diria o Drácula. E a estaca no coração? Mas isso mata qualquer um. E para que serve a nossa couraça da justiça? Proteger as nossas emoções, o nosso coração, né? Das ilusões, dos sentimentos egoístas que às vezes nós acabamos tendo, ou ferimentos por coisas pessoais mesmo, alguma coisa do passado, né? Que impede às vezes da gente seguir adiante. Essa couraça protege o nosso coração. Além disso, Cristo é a nossa justiça. Fomos justificados por Ele. E fome e sede de justiça faz parte também do caráter do cristão. Um caráter de acordo com a justiça que Cristo, que Jesus, nos passa. Agora, as botas da preparação do Evangelho da Paz. Na armadura romana, o que eram esses sapatos, né? Eles tinham a sola pesada, porque eles não tinham carro, né, gente? Eles tinham que andar, né? A batalha onde eles enfrentavam não era um piso de casa, né? Eles tinham que estar preparados para qualquer terreno que eles fossem enfrentar. Então esse sapato ele era preparado para esse tipo de terreno. E as tiras que eles tinham, né, nos sapatos deles, era para dar essa firmeza do sapato no corpo, para eles poderem enfrentar essas batalhas ou essas longas marchas às vezes, né?
Eles não podiam parar para amarrar cadarço no meio da guerra. O que esse sapato tem a ver com a nossa armadura, né? A gente precisa de uma boa compreensão do Evangelho para a gente poder enfrentar qualquer situação, qualquer dia ruim, né? A gente tem que estar preparado para tudo. O diabo, ele odeia o Evangelho, mas e é por isso que a gente tem que amar ele muito e se revestir dele, de toda a armadura, né, que a gente está aprendendo aqui agora, e não ter vergonha dele, não ter vergonha de falar do Evangelho. Por que a gente vai ter vergonha? E o Evangelho é o poder de Deus. Ele transforma vidas. E é isso que a gente não pode ter vergonha de falar para os outros. A gente não tem que ficar lutando um contra o outro, quem tá mais certo, quem tá mais errado. E sim levar esse Evangelho de salvação e de paz para as pessoas. O escudo do soldado romano, ele era retangular e grande, cobrindo o corpo todo dele. O escudo do cristão, na nossa armadura, o nosso escudo é a fé, que significa nós termos compromisso com Cristo, compromissos com as coisas dele e sermos fiéis a ele. Quando enfrentamos alguma batalha, nós cremos no poder dele. E você? Você crê que Jesus pode salvá-lo das batalhas do dia a dia? O escudo também nos protege das armadilhas, das ciladas do inimigo, porque se a nossa fé está firmada em Jesus, é muito difícil de alguma coisa fazer a gente desviar desse caminho. A quinta peça da nossa armadura é o capacete da salvação. O capacete da armadura do soldado romano era feito de um metal resistente, como ferro ou bronze. Mas por dentro tinha um tecido, alguma coisa que ficava mais confortável na hora do soldado colocar ele, suportar o peso dele e a quantidade de tempo que ele ia ter que ficar com aquele capacete. O capacete da armadura do cristão significa salvação. A salvação significa libertação, adoção, justificação, perdão e ressurreição. E quando temos a certeza, quando sabemos que somos salvos, nada pode nos abater, porque a nossa alma está segura em Deus, está segura em Cristo. E quando você sabe que Jesus é seu Salvador, nada pode destruir a sua fé. O capacete também, ele protege a nossa mente daqueles pensamentos ruins que às vezes a gente tem, que será que eu sou salvo mesmo? Será que Jesus morreu por mim mesmo? Então esse tipo de pensamento que às vezes vem na nossa mente, eles não conseguem entrar. Por quê? Porque nós estamos equipados com o nosso capacete. É super importante a gente ter certeza da nossa salvação, porque ela vai ajudar muito nas nossas batalhas espirituais diárias. Você tem certeza da sua salvação? Agora a nossa última peça da armadura, mas não menos importante, a espada do Espírito, que é o quê? No, God! No, God, please, no! 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 Isso mesmo, a palavra de Deus. A palavra que foi usada no original para essa espada aqui era uma espada que ela era menor, que era usada pelos soldados quando ela estava bem próxima do inimigo. De todas as peças que a gente já falou até aqui, do cinto da verdade, da couraça da justiça, os calçados da preparação do evangelho, o escudo da fé e o capacete da salvação, esse é a espada é a única peça da nossa armadura que pode ser usada tanto para defesa quanto para ataque. A espada do Espírito é a palavra de Deus. E a gente pode encontrar na Bíblia um exemplo que ela pode ser usada tanto para ataque quanto para defesa. Lá quando Jesus foi tentado no deserto, lembra que a Anne falou no outro vídeo dela como não ceder à tentação? Ela cita esse exemplo lá. E vamos pegar uma parte quando ele usa a espada do Espírito para defesa e para ataque. Lá em Mateus, capítulo 4, versículo 4, que é lá onde conta a tentação de Jesus no deserto, né? A primeira coisa que Jesus usa, a palavra de Deus, foi em sua defesa. Quando o diabo fala assim, se você é o filho de Deus, manda que essas pedras virem pão. Porque Jesus estava 40 dias sem comer, né, minha filha? Ele estava com fome. Ele era Deus, mas também estava aqui como homem. Então, né? Mas Jesus responde ele,
As Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. E aí, lendo um pouquinho lá no versículo 10, quando o diabo leva Jesus para um alto lá do monte e fala para ele: se você me prostrar e me adorar, eu te dou tudo isso aqui. Coitado, né? Mal sabia, Jesus era o dono de tudo, ele ia dar o quê para ele? Mas enfim, Jesus responde ele, e aí como forma de ataque: vai embora, Satanás! As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. A espada, ela é comparada à palavra de Deus. Espada é uma coisa perigosa. Ela é para ser usada contra o nosso inimigo, não contra o nosso irmão. É para ser usada contra o diabo, contra os demônios, Satanás, e não contra o meu colega, não contra alguém que faz parte da minha família ou da minha igreja, que também é uma grande família. E o nosso outro grande inimigo é aquela pessoa que você acorda e todo dia vê ela no espelho. Isso mesmo, a gente mesmo. Nós temos sentimentos egoístas, sentimentos humanos, vontades que a nossa carne pede. E esse é o velho homem que a gente tem que lutar contra ele todos os dias. E é por isso que a palavra, essa espada, também serve pra gente usar contra a gente mesmo. Mas uma coisa que todo mundo acaba se esquecendo é de um detalhezinho que vem lá, que Paulo fala depois, lá no versículo 18 de Efésios 6. Ele já começa falando assim: façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. A gente não consegue fazer nada sozinho. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus e fiquem alertas. Não desanime e orem sempre por todo o povo de Deus. Ele fala só 4 vezes no mesmo versículo para você orar e pedir ajuda para Deus, para você poder enfrentar tudo isso. É muito importante o soldado conhecer as táticas de batalha para ele poder ter alguma chance contra o inimigo dele. Assim também é com a gente, como nós cristãos, né? Nós recebemos ordens de batalha na oração. E assim como diz também em Efésios 6, na parte da armadura, diz que devemos estar preparados. Você não chega para lutar uma guerra no dia sem treinamento nenhum e quer chegar lá e enfrentar os seus inimigos. Você vai morrer. Assim também é a gente. Nós devemos estar preparados e treinados. Não é na hora da batalha, mas a preparação, ela vem antes. É por isso que Paulo diz: orem, orem, orem. E assim, quando eu visto a armadura de Deus, eu posso resistir ao dia mau. Qualquer que seja esse dia, eu já vou estar preparado. Essa autoridade é para os discípulos, aqueles que andam com Jesus, aqueles que vivem sob a autoridade dele. É aqueles que deixam Jesus agir através deles. Para esses sim, os inimigos se submetem. Agora não tem como a gente querer achar legal, achar bonito, mas só isso também não vai adiantar. Essa autoridade é para quem dedica um tempo, o seu tempo, para isso, para as coisas de Deus. Cara, são inimigos invisíveis. Não tem como você querer lutar com uma coisa assim de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não dá, tem que ser. Não dá. Uma coisa importante que devemos ter em mente é uma frase que Stott disse: alguns cristãos são tão autoconfiantes que imaginam que podem defender-se sozinhos, sem a força e a armadura do Senhor. Outros estão tão desconfiados de si mesmos que pensam que nada tem em contribuir para a vitória na guerra espiritual. Porém, o imperativo, a ordem deixada pelo apóstolo é: revesti-vos e tomai toda a armadura de Deus. Essa que a gente acabou de ver. Não nos deixa alternativa se não assumir a nossa parte nessa batalha. E aí, que tipo de cristão é você? E para finalizar, eu faço das palavras de Paulo as minhas palavras. E orem também por mim, a fim de que Deus me dê a mensagem certa para que quando eu falar, fale com coragem e torne conhecido o segredo do Evangelho. Esse foi o vídeo de hoje, obrigado por assistirem até aqui, espero que esse vídeo possa abrir os seus olhos e edificar a sua vida. Curta o nosso vídeo, compartilhe com as outras pessoas para elas poderem saber que tem sim um jeito de enfrentar o dia mal, de passar por tudo isso com uma armadura super legal que Deus fez especialmente pra gente. Deixa seu comentário aqui pra gente saber se você está gostando e se inscreva no nosso canal. Também não se esqueça de ativar o sininho para as notificações para sempre
que a gente lançar um vídeo novo, vocês receberem as notificações. Beleza? Tchauzinho!